Desculpa, amigos, houve uma queda aqui de energia e caiu. Já estamos voltando, a Ana Carla já vai entrar novamente. Isso, vamos esperar o convite da Ana aqui para nós. Já vamos ver a solicitação. Um pouquinho. Esses acontecimentos acontecem. Ana Carla recusou o pedido, deve ter dado algum problema na internet dela. Vamos rezar aí, gente. Vai dar certo. Oi, Ana. Vira a sua câmera. Deu agora. Estás nos ouvindo? Estás nos vendo? Não. Não, só Não ouvindo. Então, começa aí, Ana. Vamos lá, faz parte. nós duas juntas, né, Fabiana? Cadê a... Mas tudo bem. Estão todos voltando, já estamos com 22 pessoas. Vamos lá, pessoal. Ai, Ana, começa. Isso. Então, voltando, né, como a gente estava falando, dessa parte tão importante, como a Fabiana disse, da humildade e do orgulho, né? Por que é tão importante? Porque a gente fala, nós espíritas, trazemos sempre esse lema, né, que traz no Evangelho, que fora da caridade não há salvação. E aqui, Lacordaire fala para nós que não há caridade sem a humildade. E aí, por que isso? Por que não há caridade sem humildade? Porque humildade, nesse sentido, é nos perceber enquanto irmãos. E o que é nos perceber enquanto irmãos, né? É eu olhar para o outro tanto quanto sou eu. Jesus já nos trouxe esse ensinamento, né? De que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos nós somos filhos deste Pai. Ninguém foi criado com privilégios. Todos nós temos a mesma essência, todos nós temos essa centelha divina. Inclusive, o nosso corpo terreno vem da mesma origem, é a mesma constituição biológica, né? Então, todos nós somos iguais, né? Todos nós somos caminheiros, vamos dizer assim, lado a lado, para aprender, para evoluir. Claro que cada um de nós tem características próprias, temos nossa individualidade, mas somos irmãos sim, viemos do mesmo princípio. E aí, por isso que a caridade, o que é a caridade? É olhar para esse outro. E eu não vou enxergar o outro se eu for uma pessoa orgulhosa. Por quê? Porque o orgulho nos coloca acima do outro. Então, eu não percebo esse outro. E a humildade vem nos trazer, não abaixo do outro, mas ao lado desse outro. Saber que todos nós somos, então, como somos filhos desse mesmo Pai, somos também criaturas de Deus, somos parte de uma grande engrenagem. Todos nós somos importantes nessa máquina que movimenta o mundo, esse mundo nosso que a gente sabe que é de prova e expiação, ou seja, todos nós temos as nossas mazelas, todos nós estamos lidando com o bem e com o mal. Então, a humildade é esse convite de nos colocarmos realmente enquanto espíritos errôneos, espíritos que têm também capacidade de acerto. Nós já somos melhores, né, Fábio, do que fomos ontem. Com certeza. Isso. Então, a humildade, a primeira fala que traz é isso, que a humildade, ela é a base da caridade, nesse sentido, né? Outra questão também que ele nos traz é que ela nos mostra que título, riqueza, o conhecimento não nos torna mais que o outro. Não existe uma categoria da espécie humana que seja melhor do que a outra, né? No próprio reino
nos mecanismos desse reino, né? Desde do pequenininho átomo, da nanopartícula, né, Fábio? Até a última constelação desse universo inteiro, nós estamos sendo regidos dentro de uma orquestração desse Pai maior. Então, nós estamos aonde temos que estar. Ana, É isso. desculpa, tu falou de constelação, átomos, né? Uhum. Troca um átomo de lugar para ver a confusão que dá, para ver que o lugar que a gente está e aquele átomo, aquela moléculazinha, se tu troca, nossa, se faz a bomba atômica, a água se transforma em água oxigenada. É um exemplo, né, Ana, de que todo Ótimo, mundo é Fabiana. importante e que a gente tem que respeitar. Isso mesmo. E também eu acho bacana a gente pensar aqui, a gente falando em doutrina espírita, que nos traz então esse fora da caridade na salvação, né? No sentido de que temos que olhar para esse outro, também vem a questão da reencarnação, que reforça mais ainda essa posição de humildade que nós devemos ter, em reconhecer que se hoje, por exemplo, se eu estou com orgulho, né? Ah, eu tenho uma posição social e isso me traz um orgulho. Hoje, nós podemos estar numa posição social de mando, vamos supor, e na outra reencarnação, na outra existência, porque a espiritualidade já nos diz que todos passaremos por várias etapas, por vários papéis, por várias condições para que a gente possa exercitar o bem, para que a gente possa realmente resgatar o débito e evoluir, a gente tem que passar por todas as experiências, por todas as provas, né? Por isso que a gente nega muitas vezes a reencarnação, né, Ana? É Sim. melhor não aceitar, porque eu não quero vir, ou eu já fui, ou virei a ser, talvez, né, dentro do nosso orgulho, algo que eu não quero. Mas ela existe e é fatal, né? Ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Isso mesmo, Fabiana. E também a gente pensar, então, o Espiritismo vem nos lembrar, né, dessa questão de que a reencarnação nos mostra essas múltiplas existências, que nós vamos passar por várias situações que nos colocam em relação ao outro. Então, nós sempre vamos estar com o outro. Né? Mesmo que eu vá viver numa sociedade mais isolada, esse outro vai existir. E é assim, né? Não adianta nós nos isolarmos, nós estamos aqui para essa convivência, para esse aprendizado. Então, a reencarnação vem nos mostrar isso, que nós sempre estaremos com o outro, e cada vez um num papel, no outro, não só papel social, mas também a questão étnica, a questão de condição econômica, de lugar, de parentesco, isso tudo vai nos modificar, né? Vamos ter várias experiências disso. Mas também o Espiritismo ainda vem nos trazer em questão de religião, porque ele é o consolador prometido, ele veio nos trazer a lembrança, porque consolar, né? Nesse sentido de trazer esse evangelho novamente, trazer essa simplicidade de Jesus. Então, por isso que o Espiritismo, ele vem com esse cunho de não ter personificação. O próprio Allan Kardec, né? O que aconteceu quando ele codificou a doutrina espírita? Ele recebeu as instruções de vários espíritos em vários locais, de vários médiuns, justamente para não ter a personificação. Ele foi o responsável pela organização desse conhecimento, um grande trabalhador, ele, sua esposa e tantos outros. E também tem isso, né, Fábio? Porque quando, por exemplo, vamos pegar, porque me lembrei agora disso, Allan Kardec, ele é um codificador da doutrina espírita, mas não foi só ele. E os tantos médiuns, organizadores, tantos que participaram no plano, imagina no plano espiritual, a grande organização que a espiritualidade teve para trazer esse conhecimento a nós, né? Então, o espiritismo, ele vem, enquanto religião também, trazer essa bandeira da humildade. A humildade, porque ele não veio não tem que ser difícil, tem que ser vivenciado, do mais simples em termos de conhecimento ao que tem mais conhecimento, em qualquer posição social, né? Então, eu acho muito importante
essa consideração da humildade, nesse sentido que o Espiritismo traz. Ele anda muito de mãos dadas com a humildade, né? Outra questão também, o Fábio tá ouvindo? Tranquilo, Ana. Tá bom. Bem normal aqui para nós. E, É o teu desafio falar para a tela escura quando tá comigo. Sempre no Evangelho no Lar que a gente faz juntas, a tela dela fica escura. é, não faz mal, né, Fábio? A sintonia tá aí. Então, outra questão também, quando eu estava estudando, pensando, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai falar na noite de hoje, né, sobre a humildade, aí tem principalmente os livros de Chico Xavier, de Valdo, tem uma infinidade de mensagens. Por quê? Pela importância de nós nos atentarmos para essa virtude que é a humildade, né? E aí uma delas que estava lendo sobre Emmanuel, tem um exemplo da flor que eu achei muito lindo, que bem simples, que diz assim: a flor. Numa planta, o que que nos chama atenção numa planta? Geralmente o que tem a beleza, que é a flor, né? Ninguém lembra da raiz, ninguém lembra do caule, da folha. A flor é que nos chama atenção. Se a flor não tiver a humildade de reconhecer que ela faz parte desse todo e ela quiser sair dessa sua posição, se desconectar desse lado, o que que vai acontecer se a gente tira a flor de um, Morre. de um, ela vai durar pouquinho, logo ela vai murchar. Então, eu achei esse exemplo tão importante em relação à humildade, de que por mais que ela seja a beleza, ela só é bela pelo trabalho também dos outros, né? E a gente no mundo de hoje, né? Tantas pessoas ainda querem usar de poder como se fosse algo desvairado e de uma certa forma, sem, como eu já falei lá no início, sem perceber esse outro, sem ajudar, mas também é uma possibilidade de ajuda eu ter uma autoridade, eu ter bens materiais. Então, quer dizer, não é eu ter uma autoridade, eu ter bens materiais que vai fazer com que eu seja orgulhoso, né? Não, não é isso. O que faz é eu achar que eu estou naquela posição e sou mais do que o outro, ou estou por privilégio e sozinho naquela situação. Ou ao Se eu. contrário, né, Ana? Não é porque a pessoa às vezes não tem instruções ou não tem tanto dinheiro que ela é humilde. Não é externo, né? Tudo, a Isso, avaliação é interna, a maneira como a gente se comporta e como a gente pensa. bem isso, Fabiana, bem isso. Então, eu posso ter autoridade, eu posso ter uma certa condição e ser uma pessoa humilde, porque eu reconheço o trabalho do outro, eu reconheço a importância do outro e reconheço que eu posso ser menos que aquele outro que não está na mesma situação que eu. Né? E é como tu fala, muitas vezes a pessoa ela não está numa posição de comando, ela está numa posição menos vista, não vamos dizer nem menos importante, né, Fabiana, mas assim, com menos visibilidade e às vezes é uma pessoa orgulhosa que Sim. que não quer ver, se reconhecer da mesma forma que o outro, né? E também, tá, eu não sei que horas tem, Fábio, eu não É tô. 20 horas e 23 minutos. Bem Tá, então tranquilo. tá. Para eu ter essa ideia, né? E uma das pessoas que passou assim que, fora Cristo, né, que a gente sabe todo esse exemplo, a gente já fala que tudo em Jesus foi exemplo na Terra, né? Então nasceu aonde, né? Já começa aí. Nasceu na manjedoura, na simplicidade. Ele escolheu estar com quem? Com pescadores, com pessoas, outros tantos, que eu digo pescadores nesse sentido de vida, tarefas do dia a dia, trabalhadores, Que eram né? rejeitados, menosprezados pela sociedade da época, né?
Ele é um Isso, dos rejeitados da época. isso. E foi esse que Jesus escolheu estar para levar a sua mensagem, né? Então, em tudo ele pregava esse exemplo, né? Até mesmo com os de status social, por exemplo, a gente sabe que quantas passagens, né, as pessoas diziam, como o Zaqueu, por exemplo, que você Sim. vai na casa dele? Sim. Ele então veio mostrar que todos nós somos irmãos. Então ele escolheu, mas principalmente essa simplicidade. Então, tudo em Jesus exalava a simplicidade, mas ele nunca deixou de se dizer que ele era realmente o Messias, que o seu reino era o reino dos céus, mas ele era o filho do Pai. Eu Ele sou, né? também, Eu sou. eu sou. Então, em nome da humildade, ele não se descaracterizou da sua missão. Aí é que vem um outro ponto que eu queria trazer, que Emmanuel nos traz, né? Emmanuel, ele nos diz aqui, é, tem uma parte no livro Encontro Marcado em torno da humildade, né? É um livro do Chico. Ele lá no finalzinho ele vai dizer assim, ó, humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina. Então, não é também em nome da humildade que eu não vou exercer a minha função, exercer o meu trabalho, exercer a minha posição. Não é em nome da humildade que eu também, então eu, por exemplo, não, eu quero ser uma pessoa humilde, eu estou vendo algum erro acontecer, alguma injustiça, tenho condições de atuar sobre ela? Não, eu não vou porque eu sou humilde? Não, eu vou sim, né? A gente está na lei de sociedade, a gente está convivendo com o outro, então existe sim a minha responsabilidade aonde eu estiver situado na vida. Então, eu não vou em nome de ser humilde, vou me ausentar de fazer o que eu tenho que fazer, o meu dever, o meu papel de luta. Agora, o como que eu vou fazer isso é que é a diferença. O como eu me reconheço com o outro é que é a diferença, né? Deixa eu ver mais aqui o que a gente anotou. A importância também do aqui que eu vou trazer então que no próprio Evangelho, Fábio, tu lesse ali o terceiro parágrafo, mas um pouquinho mais no final tem uma frase que Lacordaire fala que na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Então, o que nos distingue uns dos outros são as virtudes. Sim. Então, não adianta ter uma capa de humildade. Ela é genuína. Aquele que diz, eu sou uma pessoa muito humilde. Já. Será? Será que quando a gente diz isso, eu sou muito humilde, será que a gente está sendo realmente humilde? E outra coisa, Fábio, assim, agora que me lembrei, que isso não quer dizer que, em nome da humildade, eu não vá valorizar o que eu sou, o que eu já conquistei, aonde eu estou. Eu tenho que, a nossa autoestima, porque o próprio Jesus nos disse amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu tenho que me amar, me reconhecer, valorizar o meu potencial, saber do quanto eu posso, o quanto eu já conquistei, o quanto eu tenho condições, né? Então, isso é importante. Mas, aí vem a humildade, saber que, embora eu já tenha uma conquista enorme, eu ainda tenho muito a progredir, eu ainda tenho um caminho muito à minha frente, né? Eu ainda preciso buscar cada vez mais o conhecimento de mim mesmo. Cada um tem que buscar o conhecimento de si e não, aí é que vem, não com aquela questão do orgulho. Então em nome da minha autoestima eu vou abandonar, eu quero ser feliz. Será? Será que a gente vai ser feliz em nome de uma busca? Oi? Não, não, pode continuar, Ana, tranquilo. Será que a gente
vai ser feliz em nome de uma de uma fuga mesmo, né? Das minhas responsabilidades, do meu dever. Será que eu vou ser feliz mesmo seguindo adiante, sem olhar para o lado, sem pegar na mão de alguém e caminhar junto? Será que eu vou conseguir realmente ser feliz sem perceber, sem ser grato? Sem gratidão por tantos que estão ao meu lado, por tantas oportunidades que eu tenho. Então, é isso que a gente fala. Quando eu falo, a gente tem que cuidar que a autoestima, a valorização de si, não deixa de ser humilde, né? Mas o como, é sempre isso, é o como. E assim, ó, é importante a gente já ir tomando consciência, porque o orgulho ainda está entranhado na gente. Mas tudo bem, a gente tem que acordar para isso e ir vendo as várias máscaras, né? Que esse orgulho, porque tem pessoas que a gente conhece, por exemplo, são extremamente inteligentes, mas de uma simplicidade, divide o seu saber com todo mundo, mas tem um orgulho em questão da sua família, de sobrenome, da sua origem. Outras são pessoas belíssimas, né? Mas elas não têm orgulho dessa aparência exterior, mas têm orgulho do seu dinheiro, da sua posição social. Então, assim, não é igual em todos nós. O orgulho se manifesta em cada um de um jeitinho e de uma intensidade. A gente tem que estar atento para detectar, né? E, poxa, não quero mais isso, eu não preciso disso, eu posso ser uma pessoa feliz sendo de uma forma diferente, né? E o Espiritismo vai nos ajudando, como a Ana falou lá no início, né, Ana? Somos todos iguais. A ciência hoje mostra que o corpo é igual, caindo por terra. Até pouco tempo a gente achava que o índio, que o negro, que fulano tinha corpo diferente, ou nem tinha, né? Mas o sistema do corpo de todas as etnias são iguais. A ciência moderna está provando algo que a doutrina espírita já falava. Então, a gente tem que juntar a ciência com as orientações religiosas para ir fortalecendo essas coisas arraigadas que tem nossas de quantas existências. E Paula, a gente é uma luta íntima, por isso que o conhecimento nos ajuda a libertar. Conhecereis a verdade, ela vos libertará tanto essa externa, mas a interna, né? É falar, eu ainda tenho dificuldade com tal situação, meu orgulho ainda fala alto, então tu vai preparado já. Quando eu tô com aquela pessoa, eu tô naquela situação, vai acontecer. E eu sempre brinco comigo mesmo, né? Quando vem aquele pensamento assim, ó, quem ele pensa que é, aí eu já sei que tá escrito aqui, ó, orgulho me cegando, né? Meu coração sendo guiado por isso. Eu achei muito importante, Fábio, muito importante essa tua consideração, porque a gente não pode pensar em polarização, ou eu sou ou eu não sou, ou eu sou humilde ou eu não sou. Nós estamos em construção, como tu falaste, né? Então, tem coisas que a gente já consegue, tem coisa que ainda não consegue, e são poucos. Ele fala logo no início, assim, ó, quão poucos, agora não peguei aqui, quão poucos vos acheis na humildade, né? Então, é verdade, assim, são pouquíssimos que conseguem genuinamente, lá no seu íntimo, já ser humilde Aqui completamente, no né? planeta Terra, poucos, né? Só espíritos missionários. Mas para nós aqui, né? Meros mortais, o esforço em acordar, porque o Espiritismo é nos sair desse sono, né? Nos acordar. Já saber que a gente é orgulhoso, porque quantas vezes a gente nem está se dando conta que o nosso comportamento está com base no orgulho, as nossas decisões, as nossas escolhas. Então é bom a gente sempre dar uma paradinha, né? E dar uma olhadinha, procurar no Evangelho. Aí, quando a gente está com boa vontade, abre o Evangelho, está lá aquela mensagem, né, que nos faz acordar um pouquinho. É exercício, é educação, né, Ana? Tu que é da área da educação, educação é todo dia por um bom tempo. Ana, é 20 horas e 33 minutos. Queres fazer mais alguma consideração final? Não, Fábio, eu queria agradecer mesmo, né, essa oportunidade, porque como tu fala, sempre o estudo, o conhecimento da verdade nos ajuda, então me ajudou bastante a oportunidade de rever sempre em mim, né? Que E sempre tem assim,
a gente, né? Prepare-se, né? Porque aquilo que a gente estuda no início da semana, a gente vai ser testado Já, durante a semana. já começou com o Instagram aqui, né? Tá. Então, tarefinha da semana, né, Ana, é a gente tentar olhar um pouquinho as nossas atitudes, escolhas e comportamentos com base em quê? E tudo bem se a gente se perceber orgulhoso, né? Faz uma oração, pede ajuda da espiritualidade amiga para que nos ajude. E às vezes eles mandam umas lições duras para a gente, duras no sentido assim que a gente é ferido nesse amor próprio, para a gente dar uma ajudinha assim, para a gente dar uma. Mas, gente, eu preciso contar uma historinha rapidinha do livro O Peixinho Azul, lançado na década de 70, infantil, mas que para mim eu sempre lembro desse peixinho, bem rapidinho. Ele era um peixinho muito lindo na sala de estar, ele era a sensação da família. E tinha um gato já velho, bem surdo, bem cego. E o gato chegava perto dele e dizia: Saia daqui, seu gato velho, surdo, cego. Olha como eu sou bonita, olha as minhas escamas. E o gato saía, né? E foi assim, o peixinho cada vez mais se achando. Até que um dia a moça foi limpar lá e cai o vaso de água e ela não. O peixe, ela balança o aquário, o peixe cai embaixo do armário. E o peixe lá se tremendo todo já, 5 minutos sem oxigênio, a gente morre, né? Quem é que ajudou o gato? O Um peixe. peixinho? O gato velho lá, a coisa pegou o peixinho e botou de volta dentro da água e falou: Viu, meu irmão, 5 minutos sem oxigênio, a gente não é nada. Então, eu sempre lembro desses 5 minutos sem oxigênio, a gente não é nada, para a gente baixar a nossa bola, esses nossos rompantes, né? Então, ficou a história da flor, muito bela, e fica do peixinho também. Agradecemos a todos e eu convido a Ana para a nossa prece final, por favor. Gratidão, Pai. Querida espiritualidade amiga, pela oportunidade que sempre nos é dada de aprendizado, de perseverança no bem. Que possamos todos nós termos uma boa semana e encontrarmos-nos novamente no próximo domingo, nesse trabalho tão lindo e amoroso. Que assim seja, Senhor. Boa noite, gente. Boa Boa semana. noite.